façam uma excepcional noite. Para mim já é quase madrugada, né? Acordei às 4 hoje, então são muitas horas de jornada. Mas me pediram, né, até respondendo um desafio da palestra, que eu falasse sobre o inimigo próximo. E na verdade foi legal porque tem bastante a ver com o que eu falei ontem e uma coisa que eu já estava pensando em complementar hoje, né? Então vamos unir todas essas pontas. Eu tinha falado sobre o autogoverno ontem, né? Alguns aspectos que envolvem o autogoverno, até tocamos novamente sobre a ressignificação. E o que eu queria falar hoje é assim, numa definição mais elementar ainda de autogoverno, que é você perceber que você não precisa se curvar, né, para as circunstâncias, você não precisa se curvar para os desejos do seu corpo, e tem diversas áreas da sua vida que você precisa exercer governo, né? Você precisa ativamente decidir o que você vai fazer. E entre elas, das piores estão o nosso intestino, a nossa boca e o nosso coração. Né? As coisas que a gente ingere, as coisas que a gente fala e aquilo que a gente vai nutrindo e carregando. Você sabia que a maior parte das doenças que você acha que são congênitas, né, que você pegou aí na genética, na verdade você só está reproduzindo na sua emoção e perpetuando por causa da convivência? Né? Porque se você for analisar, elas não estão presentes na corrente sanguínea. Pode pesquisar isso aí. Né? São coisas que o corpo faz para te dizer que tem alguma coisa errada, né? E isso não é só um jargão popular, ou uma coisa sem sentido, né? Quanto mais você exercer isso, mais você vai perceber o quanto, na verdade, seu corpo fala sobre essas coisas. Mas vamos lá. Uma das coisas no autogoverno, né? Como nós falamos, é o coração. E você precisa de um extremo cuidado para que as suas compreensões de virtude elas conheçam a linha que separa do vício, né, do defeito, porque qualquer virtude exagerada é defeito. Então, por exemplo, né, dentro da nossa cultura, né, dos nossos ensinamentos, nós somos ensinados a amar ao próximo. Independente de crença religiosa, nós vivemos em uma cultura que é judaico-cristã. Então, aqueles valores que são intrínsecos aí ao viver social, eles advêm justamente desses códigos aí, né? Do código de lei judaica e da fé cristã. E um deles é realmente o amar ao próximo, né? Então, nós temos uma sociedade que ela é muito pautada por cuidar do coletivo, né? Ao menos em tese. Mas o que que acontece? O ensinamento original ele diz para você amar o próximo como a ti mesmo. Se não tem a parte do a ti mesmo, aí você vira um borro de carga. Você vira uma pessoa que tem extrema dificuldade em colocar limites, em confrontar quando é necessário, e você não tem uma referência do que é amar a si próprio para oferecer isso para os outros. E aí o que, que acontece? Aí nascem muitas das vítimas, porque você vai oferecer, você sempre vai estar secretamente esperando algo em retorno, e se você não tiver ou não tiver conforme a sua expectativa, você vai adotar uma atitude cínica de alguém que está esperando algo que lhe é devido e que não recebeu ainda. E aí um rumo de trajeto muito comum é começar a se fazer de vítima. Isso é terrível porque, como nós falamos, né, as vítimas fogem da autorresponsabilidade, então elas fogem das decisões que estão ao redor dela e por conta disso elas fogem também do autogoverno. Então é importante tomar cuidado com isso, porque qualquer coisa que você considere boa e que você exagere, porque você não vive uma porção disso, você não exerce esse governo sobre você, você não vai conseguir refletir nem transbordar sobre a vida dos outros. E o inimigo próximo ele tem muito a ver com isso. Ele é um conceito emprestado aí do budismo, né? Tem nada a ver com a nossa cultura, mas olha como é interessante. O inimigo próximo é aquele defeito que está próximo à virtude. Então, quando alguém vai se abrir com você, vai desabafar com você, você pode demonstrar compaixão, você pode ser compassivo e se colocar no lugar dessa pessoa. Só que ao invés disso, você passa a querer
prover uma solução, você quer controlar aquela situação para que ela se desenrole de acordo com aquilo que você julga mais adequado. Mas você não se colocou de verdade no lugar da pessoa, então você não viveu com passividade, você só assumiu o controle. Esse é o inimigo próximo. É, e você pode pensar em um inimigo próximo para praticamente qualquer virtude. Ah, até assim, quando você tem um desejo genuíno, né, de compartilhar aquilo que você tem, seja materialmente ou, né, conteúdos almáticos, né, como eu gosto de falar, quando você não tem autogoverno, quando você não encontra aquela porção para sua própria vida e você quer só levar para a vida dos outros, algo que você ainda não vive, e isso é muito comum, né, as pessoas que pregam aquilo que não vivem, você está incorrendo no inimigo próximo. Isso aí só está se vestindo de atitude arrogante, né? E você não está de fato transbordando na vida dos outros, mas você está agindo de uma forma até condescendente, né? Esse tipo de pessoas, eles costumam achar que as outras pessoas são menos do que elas. E elas acreditam isso porque julgam que a sua mensagem ela é superior àquilo que as pessoas normalmente vivem, né? Então tá aí. Sempre tomar cuidado com isso. Como é que eu fico atento a isso? É simples. Se você realmente exerce autogoverno, se você entende que você não precisa se curvar às suas vontades, ou aquelas coisas que são impulsivas, você tem chances muito maiores de usufruir de qualquer coisa que você tenha para você, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, que é o seu, que é o seu propósito. E aí transbordar isso na vida dos outros vai ser algo muito mais genuíno e sincero. Tá legal? É isso. Sem mais delongas. Tamo junto. Até depois do fim.